Glória a Deus. É tudo sobre Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, nós estamos reunidos nesta manhã para louvar, para bendizer o Teu santo nome, porque não há outro como Tu, Senhor. Deus amado, nós Te exaltamos, porque é tudo sobre Ti, Jesus. Nós nos reunimos como igreja para Te adorar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Rei da Glória. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre esta igreja, vem sobre as nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor. Fala conosco, ministra em nossos corações. É o que pedimos a Ti, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar-se, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, que coisa boa. Enquanto o pessoal do som dá um pouquinho de retorno aqui para o pastor, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Tem pessoas hoje, depois de 2 anos de pandemia, vindo congregar. Tem gente nos visitando, seja bem-vindo. Como é bom a gente poder estar reunido, tem gente acompanhando de casa. Então é muito bom ter você aqui para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, a Renata voltando ao Ministério de Louvor aqui no Alvorada, né? Então a gente louva a Deus pela vida da nossa irmã Renata. Daqui uns dias tem um casal de irmãos aí, né? Que vai estrear aí no grupo de louvor e também vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, antes da gente entrar na nossa palavra aqui, hoje à tarde, Assembleia Regional lá na IAP de Guaianazes, tá bom? Dia 16, primeiro andar, uma programação voltada para a juventude da igreja, às 18 horas. No dia 17, pastor, é feriado prolongado? Mas nós teremos a ceia do Senhor. E eu desafio você a participar da ceia. A ceia é vital, é importantíssima para a vida espiritual do crente. Então é importante que você venha participar da ceia. E na ceia nós teremos o coral infantil. O coral das crianças apresentarão aqui, hoje inclusive depois do nosso culto, os pais aguardam aí, porque durante 20 minutos eles vão ensaiar, passar o som, testar os microfones aqui, para no dia da ceia tá tudo certinho. E no dia 30, uma programação voltada para as mulheres da nossa igreja, o Espaço Mulher. Então você que é jovem, você que é mulher, atente aí às programações para você estar envolvido e participando e ser ministrado em nome de Jesus. Amém? Nós estamos, portanto, numa série de mensagens chamado por tema Enraizados na Palavra. E hoje nós estamos no 3º sermão desta série. Já falamos no último fim de semana sobre o homem como um ser integral, um homem como alma vivente e a mortalidade da alma. Aprendemos sobre a oração e a sua eficácia. E esta é uma série doutrinária. Lembro vocês que não é propósito desta série gerar debates inúteis e muito menos uma tentativa de demonstrar superioridade intelectual ou doutrinária. Respeitamos quem pense diferente, eventualmente, ou creia de forma diferente, mas nosso objetivo nesta série é demonstrar de maneira simples e objetiva como nós promessistas aqui também da família Alvorada, nós cremos. E hoje nós falaremos sobre um dos 10 mandamentos. Nós falaremos sobre o 4º mandamento, o sábado. E por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 textos. Primeiro texto, Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. E na sequência, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. E a partir desses 2 textos, nós iremos meditar e refletir sobre esse tema doutrinário, dia de descanso e celebração. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, e Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11.
Vamos lá, Gênesis diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembre-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas o sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Nós cremos que Deus santificou o sétimo dia, o sábado, estabelecendo com esse dia uma relação especial, por ter sido instituído no Éden, e entregue primeiramente a Adão e Eva. O verdadeiro dia de descanso, portanto, foi entregue por Deus a toda a humanidade e continua válido, uma vez que este dia não foi revogado por Cristo e nem pelos primeiros discípulos. O sábado foi instituído na criação, o sábado foi confirmado e oficializado por Deus. Portanto, nesse dia santo, não devemos cuidar dos nossos próprios negócios, mas sim aprofundar nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os irmãos e nossa comunhão com a nossa família. Quero nessa introdução de definição responder rapidamente 2 questões. A primeira, qual o fundamento do sábado? A segunda, para quem é o sábado? Nos textos que nós lemos, fica evidente que o sétimo dia está relacionado com a criação dos céus e da terra. Durante 6 dias, Deus cria. Durante 6 dias, Deus trabalha. Durante 6 dias, Deus vai formando o planeta. Deus vai fazendo separação entre os luminares. Deus vai agindo. Mas, no sétimo, ele chega à conclusão de que tudo que havia feito tinha ficado, segundo o texto bíblico, muito bom. O Deus que é onipotente, o Deus que é incansável, o Deus que nada pode pará-lo, depois de 6 dias ele para, olha para tudo que tinha feito e falou, ficou tudo muito bom. E ele descansa no sétimo dia. Olha que interessante, a primeira coisa que Deus consagra e abençoa não é pessoas. A primeira coisa que Deus consagra e abençoa não é objeto. A primeira coisa que Deus consagra é um espaço no tempo. Por isso nós cremos que o sábado é o memorial da criação. Nesse dia nós reconhecemos e afirmamos que cremos num Deus criador e ainda que estamos dispostos a obedecer ao ritmo estabelecido por Ele para as nossas vidas. Então o sábado está relacionado com a criação. Para quem é o sábado? Êxodo 20 nos mostra que esta lei trata-se para um povo aparentemente que está saindo do Egito. Olha, o povo está saindo do Egito, o povo tinha ficado escravo, e agora Deus está dando 10 palavras de liberdade.
10 mandamentos dizendo, ora, agora vocês são livres, vocês vão viver a liberdade de vocês, mas há um limite. E então Deus dá os 10 mandamentos, essas 10 palavras de vida e liberdade. Ao longo da história, não há muita controvérsia a respeito dos demais 9 mandamentos, mas em relação ao 4º mandamento sempre há. No entanto, deixa eu chamar a sua atenção para o fato de que o 4º mandamento, é o único dos 10 mandamentos que foi estabelecido por Deus antes da queda do homem. O sábado não veio depois do pecado. O sábado vem antes da queda do ser humano. Há quem diga que na realidade, não é só apenas o 4º mandamento. São 2 mandamentos em um. O primeiro mandamento é, 6 dias trabalharás. Não é? Para quem é preguiçoso, vai ter com a formiguinha e Deus está dizendo, 6 dias trabalharás. Tem um período de trabalho, mas o 7º é dedicado ao Senhor. Quando Jesus foi confrontado a respeito desse dia, lá em Marcos 2, 27, ele disse o seguinte, disse-lhe Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nesse sentido, queridos, o sábado não foi feito para uma cultura específica no tempo. O sábado, por estar associado à criação, logo é um dia a ser observado por toda a humanidade. Vale destacar que a lei, e nesse caso específico, o sábado, não é dado para, aliás, é dado para um povo salvo, e não para a salvação de um povo. Deixa eu explicar melhor isso. Nossa salvação é única e exclusiva pela graça, amém? Nossa salvação é exclusiva através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas quem aceita viver em Cristo, quem aceita viver os princípios da palavra, buscam obedecer os ensinamentos da Bíblia, vivendo de maneira digna de um cristão. Dito isso, um segundo destaque é que ao longo da história bíblica, toda vez que o povo de Deus se afastou da obediência do sábado, toda vez que o povo de Deus se afastou da obediência do sábado, ele afundou espiritualmente. É só ler a história do povo de Deus, é só ler a história da igreja. Toda vez que a igreja se afasta da obediência do sábado, espiritualmente, ela fica vulnerável. Espiritualmente, ela esfria. Espiritualmente, ela não vive o extraordinário de Deus. Portanto, o sábado é um convite para nos alegrar com a criação e reconhecer a soberania divina sobre o nosso tempo. Por isso, definindo o sábado, nós queremos aplicar a doutrina para os nossos dias. E para aplicar a doutrina do sábado, eu tenho 2 pontos para a gente conversar nesses minutos que nos resta. O primeiro ponto é dia de descanso. Nós cremos que o sábado é literal, por isso nós estamos reunidos aqui nesta manhã, no 7º dia, para adorar e celebrar o Senhor. Mas o sábado também tem um princípio. Tem um princípio por trás dele. E quando a gente fala de dia de descanso, nós olhamos para a nossa vida, olha aí para a sua vida. Pensa como foi a sua semana. As demandas e correrias da vida nesse momento da história estão nos adoecendo. Somos uma geração doente. Por causa da correria, por causa das demandas da vida. A situação que já era caótica antes da pandemia se agravou drasticamente. A sobrecarga de trabalho e esgotamento devido a essa sobrecarga que pode desencadear a chamada síndrome de burnout, estão chamando a atenção de profissionais da área médica do trabalho. E isso já faz com que o Brasil
se torne o segundo país no mundo a ser afetado por esse transtorno. Uma pesquisa da USP revela que esse fenômeno, no ambiente de trabalho, tem atingido 30% dos profissionais brasileiros. Em qualquer área, 30% dos trabalhadores no Brasil estão sobrecarregados e doentes. Além do esgotamento, veio a pandemia, e a gente junta tudo isso, esse tempo em que a gente vive, onde a tecnologia, as redes sociais, faz com que as pessoas estejam ligadas a todo instante. Tem gente que não pode ver a luzinha brilhar. Tem gente que não pode ver esse aparelhozinho vibrar. Tem gente que o barulhinho fica todo instante. Trim, trim. Eu já até tirei esse negócio do meu. Tem gente que é movido por isso. Às vezes ele não consegue nem dormir. Tem uma frase do pastor Wayne Cordeiro, em seu livro, para quem não leu, vale a indicação, Andando de Tanque Vazio. É um livro voltado para pastores, mas pode também servir para profissionais de outras áreas. De quando trabalha e começa a trabalhar sem combustível. Vale muito a pena esse livro. Mas ao ler esse livro, uma frase que me impactou, porque eu li esse livro quando eu estava vivendo um período de esgotamento. Quando eu havia, mesmo sendo sabatista, pecado e desobedecido a Deus em relação ao descanso. Porque trabalhava e chegou um tempo que o corpo disse, tem que ficar afastado. 5 meses afastado. E aí eu fui ler esse livro. E quando estava lendo esse livro, uma frase me chamou a atenção. Não nos esquecemos de que somos cristãos. Esquecemos que somos humanos. Não nos esquecemos que somos cristãos. Nos esquecemos que somos humanos. E que o único equívoco pode afetar o potencial de nosso futuro. Às vezes a gente se esquece, irmãos, que nós não somos seres alados. Nós criamos na cultura evangélica brasileira de que homens e mulheres de Deus, eles não andam. Eles andam a 15 centímetros do chão porque eles flutuam. Eles são espirituais demais. Então, a doença não pode afetar. O desgaste emocional não afeta. Eles são sempre vitoriosos, são sempre abençoados. E aí a gente vai se esquecendo que Deus nos formou humanos. E mais do que isso, Deus Todo-Poderoso deixou a sua glória e Jesus veio em forma humana. Jesus experimentou as nossas fragilidades. É por isso que ele fala, o sábado foi feito por causa do homem. Não se esqueça de que você é humano. Não se esqueça que você tem limites. E é por isso que Deus determinou um período de descanso. Porque Deus nos conhece. Ele sabe que se ficar ao nosso bel prazer, nós iremos além do limite para ter sucesso profissional, para conquistar mais e mais, para conquistar o 1º milhão, para conquistar o 2º milhão, e quando conquista o 2º, não, agora eu quero conquistar 10. Deus sabe que o ser humano, dificilmente por causa do pecado, fica satisfeito com o que conquista. Dificilmente fica satisfeito com aquilo que ele ganha, e ele sempre quer mais, e é por essa razão que Deus deixou 6 dias, para você fazer o melhor que estiver ao seu alcance, 6 dias para você trabalhar de forma intensa, mas, no entanto, ele separou um dia, no qual você precisa parar, a fim de celebrar e descansar. Preste atenção, eu disse que você precisa, que você necessita, não é opcional. Se você não parar, a doença vai chegar. Se você não parar, o seu corpo não aguentará. Como eu disse, mesmo sendo sabatista, eu aprendi isso da pior maneira possível. Por isso, irmãos, o sábado é um dia diferente.
O sábado é um dia especial. Deus nos lembra que não somos máquinas. Ah, pastor, eu sei que tem muito trabalho a ser feito. A vida é muito correria, eu tenho que prazos para entregar, eu sou profissional liberal e eu tenho que atender prazos. Eu trabalho numa empresa e se eu não cumprir metas, eu sei de tudo isso. E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso. Agora, deixa eu dar 3 orientações nesse ponto para te ajudar. Primeira orientação é: organize a sua agenda. Se você não organizar a sua agenda, dificilmente você desfrutará da bênção do sábado. Se você não planejar, vai chegar sexta-feira, ao pôr do sol, e você ainda tem que cozinhar muito para o sábado. Vai chegar na sexta-feira, e você ainda tem muito trabalho a ser entregue. Vai chegar na sexta-feira. Por quê? Porque nós procrastinamos. Nós enrolamos. Amanhã eu faço, depois eu faço. Organize a sua agenda para que você possa viver a bênção do sábado. Se você não organizar a sua agenda, você nunca vai conseguir. Segundo, aprenda a dizer não. E aqui é interessante. Por quê? Porque nós somos uma geração, primeiro, que não sabe dizer não. Nós não sabemos dizer não. Mas pior ainda, é que nós somos uma geração que não sabemos ouvir não. Nós somos uma geração mimada. Quando a gente ouve alguém dizer não para a gente, aí você fala: está com raiva de mim, está com bronca de mim, tem algum problema pessoal comigo. A gente, primeiro, não sabe dizer não quando tem que dizer não, e segundo, a gente não sabe ouvir não. Como discípulos de Jesus, nós precisamos dizer não para aquilo que não é essencial e priorizar o que realmente importa. E isso não é uma questão espiritual, isso é uma questão de escolha. O Espírito Santo não vai fazer isso por você. É uma escolha pessoal. Você decide, você escolhe. Terceiro, confie no agir de Deus. Eu sei, às vezes nós temos dificuldades de observar esse mandamento, porque nós confiamos demais nos nossos talentos. Nós confiamos demais na nossa força. Por vezes achamos insubstituíveis. E às vezes achamos que só nós temos a capacidade de fazer alguma coisa. Existem situações que irão muito além da sua capacidade, querido. Existem coisas que ultrapassarão a sua expertise, os seus talentos, os seus dons. E nesse momento nós precisamos demonstrar que confiamos num Deus vivo e poderoso, que confiamos neste Deus que nós cantamos, que Ele é o centro da igreja, que Ele é o centro da nossa vida, que Ele é o centro da nossa existência. Por vezes, entenda bem o que eu vou dizer, não estou dizendo que você tem que fazer loucura, mas por vezes nós precisamos pagar o preço pela fidelidade para então viver o extraordinário de Deus. José do Egito decidiu honrar a Deus, não aceitando a proposta de dormir com a mulher de Potifar. E ele disse: eu não vou pecar contra o Senhor. O resultado é, ele foi parar na cadeia, passou anos na prisão, para só depois de anos ser honrado por Deus. Daniel decidiu viver uma vida de oração, mesmo com a proibição do rei. Resultado da vida de oração dele, ele foi parar na cova dos leões. Eu não estou dizendo que é fácil. Ser fiel a Deus, obedecer não só nessa doutrina, mas em tantas outras, exige sacrifício, exige pagar um preço. Mas lá na cova dos leões, ele viu Deus fechar a boca de todos aqueles felinos, ele viu o extraordinário de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, a ordem é, tocou a música, tem que adorar. Toca a música, eles ficam em pé.
toca a música, eles não se ajoelham, o rei dá mais uma chance. Eles dizem, nós não vamos nos curvar porque adoramos um Deus que é único e exclusivo. Então vocês vão para a fornalha de fogo, pode nos jogar, o rei. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. Mas ainda que Ele não me livre, a gente vai continuar adorando somente a Ele. Eles vão para a fornalha. E quando as pessoas vão ver, nós nos jogamos 3, tem o quarto, e o quarto tem a semelhança do Filho do Homem. Jesus estava com eles na fornalha, passeando na fornalha. Só quem encara o preço da fidelidade, experimenta o extraordinário de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas nós precisamos confiar mais no agir sobrenatural de Deus. Quantos testemunhos nós não temos nessa comunidade aqui? De momentos em que a gente não sabia o que fazer, mas o Senhor foi Deus na nossa vida e na nossa história. Segundo ponto, esse é um dia de celebração. Primeiro é um dia de descanso, mas também é um dia de celebração. E quando a gente fala de celebração, tem 2 planos para a gente observar em relação ao sábado. Um no sentido horizontal, o outro no sentido vertical. No plano horizontal, nós precisamos celebrar os relacionamentos. Isso significa celebrar a vida. O sábado se tornou um peso por causa do legalismo do homem. Lá nos tempos de Jesus, porque Jesus combatia os fariseus, porque os fariseus diziam o seguinte, olha, não pode cuspir em terra, porque se cuspir em terra, vai que lá tem uma semente, e você vai estar adubando a semente, então você está trabalhando no sábado. Uma outra regra que tinha lá, era que não se podia olhar no espelho no dia de sábado. Por quê, pastor? Porque, já viu as mulheres olhando no espelho? Aí, segundo eles, o cabelo está fora do lugar. E aí as mulheres seriam tentadas a arrumar o cabelo. E ao arrumar o cabelo, elas estariam trabalhando. Perceba que o homem pegou algo que era bom e se tornou algo chato, pesado, algo difícil. Por isso, meu querido e minha querida, o sábado é um dia de alegria. Sábado é um dia especial, sábado é um dia de almoço especial depois do culto. Experimente, portanto, juntar outros irmãos para celebrar o relacionamento da comunidade cristã. Experimenta fazer aquele almoço gostoso, como a diaconisa Terezinha faz, e aí ela sempre cata 1, 2 famílias da igreja e fala, vocês vão almoçar lá comigo hoje. Faça isso também com quem tem afinidade com você. Ou experimente convidar alguém que você não tem tanta afinidade, sim, mas você quer orar por essa pessoa. Leve ela para comer com você depois do culto. Sábado é um dia de felicidade, é um dia de alegria. Experimente nesse dia visitar alguém que você não vê há muito tempo. Tomar um café da tarde com essa pessoa e depois orar com ela. Sábado ainda é um dia de celebrar a família. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas sim, é um dia de curtir o seu cônjuge, curtir sua esposa, seu esposo. É um dia de você curtir os seus filhos. Por isso, prepara um lanche com antecedência. Leve os seus filhos para um parque, e no final, lá no parque, no pôr do sol, agradeça a Deus por esse momento que você está vivendo em família. Desliga o seu celular, mas eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que fazer o bumerangue. Desliga esse negócio e vai celebrar a tua família, vai celebrar o momento junto com eles. Então, no plano horizontal, o sábado é um dia da gente celebrar os relacionamentos, celebrar a vida. Mas no plano vertical, nós devemos celebrar a soberania divina. É o dia da gente parar de ouvir outras vozes. É o dia da gente parar de ficar preocupado com o trabalho que vai acontecer no domingo ou na segunda-feira, com a mercadoria que o fornecedor não entregou, com o pacote que você tem que entregar para o cliente, para a viagem que você tem que fazer. É o dia da gente parar de ouvir essas vozes
e se concentrar na doce e suave voz do Deus Todo-Poderoso. É um dia especial para adoração. Pastor, por que o sábado é um dia de adoração? Porque na adoração coletiva, ei, preste atenção aqui, na adoração coletiva, nós lembramos quem somos. Somos frágeis e dependentes do Deus Criador dos céus e da terra. Se você não para adorar, você perde a noção de quem você é. Se você não separa um dia para adorar, para celebrar Ele, junto com a comunidade, junto com a igreja, você perde a noção de quem você é, e por isso você começa a viver uma religiosidade que na maioria das vezes nos leva a querer ser servido por Deus e pela igreja. Porque quando a gente foge da adoração, a gente não entende o que é serviço. Por isso, deixa eu dizer um negócio aqui, mas não é para você ficar bravo comigo, principalmente se você faz isso. É impressionante como às vezes ficamos semanas sem congregar. E é importante todos os cultos, mas nem falo do culto de domingo, falo do culto de sábado, porque esse é um dia especial para a gente. Mas é impressionante como, às vezes, a gente fica semanas, meses, sem congregar, para se dedicar a coisas que são importantes, a coisas que são úteis. E não estou dizendo que são coisas que é pecado, mas às vezes fazemos isso para se dedicar a uma faculdade, para se dedicar a uma vida profissional, para se dedicar a uma especialização profissional, sem percebermos que ao não parar para celebrar a soberania do Criador, nós não seremos abençoados. Porque quando a gente para ouvir a voz de Deus, nós somos reabastecidos, nós somos cheios, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que existem exceções, existem momentos específicos de gente que precisa em determinado momento, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que vivem uma rotina, semana após semana, se estendendo por meses. Então deixa eu dizer, se você tem vivido assim, você está correndo um sério risco espiritual. E mais uma vez eu vou afirmar, não se trata de uma questão espiritual. Não se trata do agir do inimigo na minha vida. Não se trata de uma opressão de Satanás. É uma questão de escolha. É uma questão de opção intencional de cada pessoa. Portanto, o sábado é um dia de descanso e é um dia de celebração. Então, nós temos 3 pilares importantíssimos no sábado. Primeiro, descanso. E a ciência diz que a gente já descansa, tem gente que fala assim, pastor, mas eu não paro no sábado, eu corro, vou ali. A ciência já diz que quando a gente sai da rotina, a gente está trabalhando, quando a gente muda a rotina, a gente já começa a descansar. Na realidade, tem um negócio que a ciência diz que eu não consigo entender, porque para mim descanso é chegar de manhã, deitar no sofá e só levantar à tarde, né? Mas eles dizem que aí não tem descanso, que você precisa fazer algo fora da sua rotina de trabalho para que a sua mente, para que o seu organismo de fato descanse. Então, um pilar do sábado é o descanso. O segundo pilar do sábado, família, amigos, relacionamentos. Talvez durante a semana você não tenha tempo. Aproveite esse dia para marcar um café da tarde, para marcar um pôr do sol, para fritar um pastel no pôr do sol e comer junto, para tomar uma vitamina junto, faça alguma coisa, celebre. E o terceiro pilar é adoração, celebração à soberania de Deus. Nós nos reunimos como igreja e ao fazer isso, nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa história, que o tempo, que a correria da vida, que o trabalho não é o nosso Deus, não é o nosso ídolo, Ele é o único Deus e é por isso que a gente para e se reúne para celebrar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Enquanto o grupo vem aqui para cantar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo
Isaías 56. Isaías 56, do verso 1 ao verso 7. E esse texto de Isaías é um texto profético para a igreja do Senhor. Isaías 56. Vamos ficar em pé? Abra sua Bíblia, liga seu aplicativo aí, leia comigo, eu vou ler na NVI. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filha, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte. Esses, e isso é para mim e para você, a família Alvorada, eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos adorar o Senhor e logo depois nós vamos orar. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos
família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe e te cerques onde fores. Ao teu lado Ele está, Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua ida, em tua vida, em teu choro e alegria. Ele é por ti, 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 Ele é por Aleluia. Fecha os teus olhos nesta hora, querido. Talvez você está aqui, talvez você esteja nos acompanhando de casa, e você está pensando: pastor, eu estou sobrecarregado, pastor, eu não tenho forças, pastor, o boleto vai vencer, pastor, minha empresa está quebrando, pastor, meu negócio está afundando. Meu irmão, Ele te trouxe porque o fardo dele é leve, Ele quer te abençoar. A bênção dele é sobre a tua casa, a bênção dele é sobre a tua família, a bênção dele é sobre a tua vida profissional. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Rei da Glória, nós nos reunimos como igreja para celebrar, para reconhecer a tua soberania, para reconhecer que não há outro como tu. Nós estamos reunidos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, e nós te adoramos hoje e para todo sempre. Por isso, Senhor, se tem alguém entre nós cansado, afadigado, esgotado, traz a bênção para essa vida, Senhor. Senhor, se tem alguém em nosso meio que não tem vivido uma vida de celebração por causa de inúmeros fatores, Espírito Santo de Deus, toca nesta hora, traz paz a este coração, traz refrigério. Nós queremos viver a tua bênção para nossas vidas, nós queremos viver a tua bênção para esta igreja, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, neste início de tarde, estamos reunidos para que o teu nome seja exaltado. Olha para esta vida, Senhor, olha para esta pessoa que está prisioneira do trabalho, que está prisioneira do estudo, que está prisioneira das redes sociais. Liberta, Senhor, traz liberdade, traz paz, traz confiança em Ti, Senhor. É difícil, meu Deus, eu sei que é difícil, Senhor,
pois somos pressionados por todos os lados, somos pressionados, Senhor, para termos, Senhor, atividade, para demonstrarmos resultados e metas. Mas nos ajuda, Senhor, a parar, para ouvir a Tua voz. Nos ajude, Senhor, a parar, para descansar em Teus braços. Nos ajuda, Senhor, para sentir o Teu refrigério. Visita os nossos corações e fala, Senhor, fala a cada um de nós, ministra em nossos corações. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Tenha um sábado abençoado na sua vida. Você que é pai, não leva o seu filho não, deixa ele ensaiar aqui 20 minutinhos. O Fábio falou para eles cantar aqui para nós no dia da ceia. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, início de tarde. Obrigado pela vida destes músicos. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, Senhor, que têm servido a Tua igreja no som, na multimídia, na portaria, com as crianças. Eu Te agradeço pela vida de cada homem e mulher que se coloca à Tua disposição. Obrigado pela presença dos meus queridos. Obrigado por aqueles que nos acompanham virtualmente. Deus, nós somos gratos a Ti. Dê um restante de sábado abençoado. Dê um momento de celebração entre amigos e familiares. Abençoe a Tua igreja, Senhor. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, querido.